sempre fui um rapaz durinho, nunca fui afetado, né? Eu era bem rapazinho mesmo. Até a família, quando eu resolvi me assumir, ficou um pouco assustada, né? Meu pai já era falecido, porque meu pai falava que eu era sempre o guarda-costa dele. Meu pai era um policial da época, Rio de Janeiro era a capital. Então, era uma pessoa bem radical nesse ponto. E eu também não sabia que era ainda, né? Não sabia. Eu tinha olhares diferentes para rapazes, mas eu namorava muitas meninas. E namorava mesmo. Até então, quando eu namorava as meninas, eu não saía com os rapazes, né? Eu não saía mesmo. Eu não aceitava de jeito nenhum isso. E minha mãe sempre me apoiava. Meu irmão falava: ih, não sei não, hein? Marcelo, não sei não, mãe. Não sei o que lá. Aí minha mãe: para com isso. Eu chorava, aquela coisa de pintosa pequenininha, né? Chorava. Meu pai não. Meu pai sempre queria que eu fosse militar igual a ele. Minha mãe queria que eu fosse médico, então se fosse padre. Essas coisas de mãe, né? E eu sempre estudei, sempre fui estudioso. Eu era sempre representante de turma, era sempre representante da escola no MEC, hoje em dia é DEC, né? Mas MEC, né? Naquela época. Então eu sempre fui o cabeça de tudo. Eu era sempre o líder de tudo. Até na faculdade eu era o orador, era tudo. Tudo que tinha respeito à sala de aula, à escola, eu era sempre o cabeça, sempre era eu. Eu sempre, tá vendo como é que eu gosto de falar, né? Eu sempre gostei de falar, de conversar. Então, sempre caía a bomba pra cima de mim. E quando eu era mais jovem, eu trabalhava também com esses negócios. Trabalhava não, escrevia textos e roteiros. E eu fazia novelinhas aqui com o pessoal da comunidade. Aí eu botava: você vai ser fulano, você vai ser ciclano. Escrevia a novela, botava todo mundo para interpretar. Naquela época tinha aquelas câmeras pesadas, a gente pegava emprestada com um vizinho nosso. A gente fazia as novelas, aí eu aproveitava um menino e falava: eu quero beijar fulana. Aí eu botava para ser par romântico da outra, enfim. Eu sempre tive criatividade, sempre tive cabeça para essas coisas. Escrever, essas coisas, eu sempre quis ser um artista mesmo, sempre quis, nem que seja para ficar por trás das câmeras, mas eu queria ser um artista, que fosse roteirista, fosse escritor, fosse autor de novelas, fosse diretor. Eu queria trabalhar com esse meio de arte mesmo. Mas eu comecei a trabalhar numa empresa, no qual eu entrei rasgando papel e saí de lá como coordenador operacional. Uma empresa que prestava serviço para o governo. Trabalhava para a Datamed, trabalhava com seguro-desemprego e crédito educativo. E minha família sempre me apoiou em questão de trabalho. Quando eu resolvi me assumir, eu estava trabalhando nessa empresa e já era supervisor. Não era nem coordenador, era supervisor. Aí minha mãe, no início, falou que era vergonha da família, que eu tinha eu namorava um monte de mulher, gente. Só assim, lembrar daquele cheiro de marisco, de bacalhau. Eu já peguei mulher. Naquela época eu era maluca, né? Ainda, né? Não conhecia ainda a coisa boa que é o homem, né? Mas aí eu tive relacionamentos com mulheres. Minha mãe ficou assim assustada quando eu disse pra ela que realmente eu era homossexual no início, mas depois passou um tempo, ela viu que aquilo não era o fim do mundo, era o filho dela preferido, o filho dela estudioso, que trabalhava, que corria atrás, e ela nem aí para isso, vamos dizer, o termo popular, cagou e andou para isso. E a família inteira, na época, como minha mãe é a mais velha, a matriarca da família, os irmãos, as irmãs, os primos, as tias, os tios, enfim, ninguém também foi contra, foi todo mundo numa boa, todo mundo aceitou, todo mundo respeitou. Até hoje eu sou uma referência na família, né? O artista da família, não é a bicha da família, é o artista da família. E até meus primos têm orgulho de dizer que é primo de Desirê para os amigos héteros dele. Então isso eu tenho um orgulho de ter uma família maravilhosa, meus sobrinhos, ter um falecido sobrinho meu que morreu agora ano passado, tivesse vivo, estava com 20 anos, morreu com 19, ele só me chamava de tio. Eu podia estar de Desirê em qualquer lugar. Às vezes eu ia pro baile, funk, aqui próximo. Aí chegava ele: tio, essa aqui é a minha namorada. E a garota me olhava: nossa, aí, maneirona seu tio aí. Pô, e eu toda sem graça, Jefferson, para com isso. Fica me apresentando assim. E eu toda sem graça na frente das meninas. E não tinha vergonha. Graças a Deus, com família, não tem problema nenhum. Meu irmão, que implicava comigo quando eu era criança, hoje em dia é um irmão maravilhoso, só me chama de mano, deixa scrap no meu Orkut de Desirê. E aí, mano, como é que vai a família? Tudo bem? Aí vai, já tá correndo. Ai, tá tudo bem, sim.
Porque também não era por isso, todo mundo sabe que Desirê é um homem vestido de mulher, mas é porque muitos só conhecem a Desirê, poucos veem essa transformação, me veem de tia, mas é porque quebra o clima, que a Desirê tem um clima, tem um carisma, tem um visual tão feminino, que eu fico preocupado de perder esse encanto que as pessoas têm pela Desirê. Então é por isso, não é porque eu não gosto que me chame de irmão, de mano, de tia, ou de tio, mas é por causa disso, porque eu criei um personagem que as pessoas têm uma adoração tão grande, e muita gente, não, quando me vê de Marcelo, fala, não, tá parecendo um sapatão, faz isso não, bota uma maquiagem, vai, volta lá, vai botar uma maquiagem. Então eu sei que eu tenho um grupo de fãs que querem ver a Desirê, e eu não quero tirar esse clima, esse encanto, entendeu? Porque eu sempre fui discreto, né? Depois que eu comecei a fazer show, depois dos 30, eu comecei a fazer show com 26 anos. Depois dos 32, 33 anos que eu comecei a virar mutante, entendeu? Aí, mas até então, as pessoas já foram se acostumando, então não tive problema quanto a isso. Então a minha vizinhança, eu saio daqui, minhas vizinhas falam, vai com Deus meu filho, bom trabalho. E eu passando toda mulher, salto, plop, 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 descendo as escadarias, e os trailers ali embaixo, tudo aberto, o pessoal dando tchau, vai com Deus, volta logo pra gente beber cerveja. É um carinho muito grande. Então o pessoal fala, poxa, a Desirê mora ali naquele Pombal, aí ela tem condições de morar em outro local, que não sei o que, papapá, papapá. Mas é onde eu nasci, entendeu? Onde eu nasci, onde eu sou respeitada. Eu vou sair daqui para ser xingalhada, me levar pedrada pelos outros? Não. Prefiro ficar aqui eu sou respeitada, aqui é o meu cantinho. Quando eu estou com fome e não quero fazer comida, eu vou lá na minha mãe e como. Quando não tem nada para dentro de casa, eu vou aqui no mercadinho do lado, pego fiado. Quando não tem refrigerante de casa, eu vou no barzinho, pego fiado ali. Estou a fim de tomar uma cerveja, bebo, pego fiado. Aonde na Zona Sul eu vou fazer isso? Não, a gente vai ter que estar sempre com dinheiro. Né? Então eu prefiro morar aqui, viver aqui, se bobear até morrer aqui. Morrer eu acho que eu não queria não. Eu queria dar uma viajada por aí. Mas, se Deus não quiser, eu continuo aqui. E a tua entrada no Jornal Sexo, fazendo a tua coluna, deu muita dor de cabeça no início? Até hoje dá dor de cabeça. Na verdade, assim, quando eu fui chamado para fazer a coluna do Jornal Sexo, a intenção era eu fazer comentar o que acontece na noite, mas de um tom mais irônico, de brincar, de comentar algumas coisas, até para dar uma acrescentada no artista, que muita gente não conhece, e no local que muita gente não frequenta. Porque tem muitas saunas que o povo de boate não frequenta, e muitas boates que o povo de sauna não frequenta. Então é bom esse intercâmbio. Eu estou em todos os lugares, eu participo de todas as tribos, héteros, gays, as Barbies, as pintosas, as travestis. Então estou em todas as casas de cada estilo. Então eu tenho esse privilégio. Então a coluna era mais para comentar o que acontece na noite. Né? E as pessoas ficam chateadas, mas na verdade acontece, nem todo mundo vai ficar satisfeito. Tem gente que adora a coluna, o que importa é que 95% amam a coluna, faz sucesso. O próprio Zé Carlos, quando eu falei para ele que eu não queria mais fazer a coluna, porque eu não quero também fazer inferno na vida de ninguém, eu quero que seja tudo direitinho, quero comentar as coisas, mas só que as pessoas às vezes levam por outro lado. Às vezes a gente escreve uma coisa, uma pessoa inteligente interpreta da forma correta, mas tem pessoas que não interpretam daquela forma, já interpretam de outra forma, achando que eu já estou escrotizando, que eu estou falando mal do local, e não é nada disso. Na verdade a gente está comentando o que acontece. Entendeu? Eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, simplesmente comentar o que acontece. Eu conto só a verdade, eu não conto mentira. Então aconteceu umas colunas e outras, umas notinhas e outras, que o próprio Zé Carlos falou assim, Desirê, aconteceu isso, que às vezes eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por devido ao meu trabalho, porque eu não sou colunista, eu sou artista. Antes de ser drag queen, eu sou um ator formado, sindicalizado. O sindicato está atrasado, mas abafa, vou regularizar. Mas
eu não queria ficar mal com ninguém, porque antes de tudo, eu sou um dos artistas mais carismáticos do Rio de Janeiro e eu não quero perder isso. Entendeu? Acho que é por isso que o Zé Carlos me convidou para ser colunista do jornal.